Bom dia a todos e bem-vindos ao terceiro dia de atividades da semana ABPEC de mercado. Quero agradecer a presença de todos e de todas nessa audiência, a todos os palestrantes, moderadores e aos nossos apoiadores. A ABRE, Associação Brasileira de Embalagens, a DESON, Euromonitor, Google, Equivia, Instituto Locomotiva, Mintel, Nielsen, Qualibest, Segmenta e Perception, ao nosso parceiro de mídia, a Cosmetic Innovation. A agenda de hoje está bastante interessante para o nosso setor, com palestras da Nielsen e da DAZN. Além disso, teremos uma mesa redonda com casos inspiradores de empresas que, em tempos de pandemia e de crise econômica, usaram a inovação para transformar desafios em oportunidades no mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. As participantes serão a Lena Peron, sócia fundadora da Casa Feito Brasil, e a Marcela Mariano, CCO da Baruel. Aproveito a oportunidade para dividir com vocês que, em tempos tão difíceis de pandemia, estamos olhando de forma muito otimista para a recuperação que vem se apresentando ao nosso setor. Temos ouvido de nossos associados que os meses de junho e julho já foram bem melhores do que o esperado. E isso se confirmou também no mês de agosto. De acordo com o nosso painel de dados da ABPEC, ferramenta que lê o mercado em tempo real, de janeiro a junho, a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos apresentou alta de 0,84% em faturamento, quando comparado com o mesmo período de 2019. Considerando a inflação no mesmo período, observamos que o IPCA para o nosso setor foi deflacionário. Portanto, nossos resultados demonstram um crescimento real e muito significativo. Mas os desafios continuam. Seguimos em nossa empreitada para que a reforma tributária aconteça e acreditamos que isso possa se dar ainda neste ano de 2020. Mais do que nunca, é preciso que o Brasil passe a ter um novo sistema tributário simples, acessível, transparente, e que essa reforma se dê em tempo, sem aumento de carga tributária. Isso será bom para nosso país, no momento em que precisamos tanto retomar o ritmo econômico. Desejo a todos um bom evento e passo a palavra para a Marina Kobayashi, nossa gerente de inovação. Mais uma vez, um bom evento a todos. Muito obrigado. Marina. Obrigada, Sr. João. Obrigada, Sr. João. Bom dia a todos. O meu muito obrigada pelo convite para estar hoje aqui com vocês. Mais do que nunca, por conta da pandemia da Covid, a inovação é indispensável em um mundo em plena transformação e é fundamental para manter a competitividade das empresas. As iniciativas de inovação no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos são norteadas pela necessidade de se oferecer produtos seguros, eficientes, capazes de contribuir com a manutenção da saúde, o bem-estar e a autoestima das pessoas, bem como reduzir o impacto no meio ambiente. Mesmo em um cenário econômico desafiador, o setor brasileiro de HPPC é o terceiro que mais lança produtos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Esse desempenho é reflexo da busca constante por conhecimento, renovação e pela valorização de um corpo técnico competente para desenvolver fórmulas inovadoras que tragam segurança, eficiência e performance de resultado. E nesse contexto, além de contar com conselho científico, tecnológico,
que nos apoia com conhecimento de altíssimo nível. A ABPEC traz para suas associadas soluções e caminhos para viabilizar aplicações e desenvolvimentos para indústrias de todos os tamanhos. Algumas de nossas iniciativas de inovação são a parceria com a Embrapi para fomentar projetos de inovação, o projeto de aplicação de inteligência artificial para a redução do time to market, por meio de modelos preditivos, além de treinamentos com conteúdos para, por exemplo, fomentar o desenvolvimento com o uso de métodos alternativos. Então, a mensagem que eu gostaria de transmitir hoje é que, apesar dos grandes desafios decorrentes da pandemia, a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos tem pela frente um admirável mundo novo de oportunidades. E é isso que nós vamos ver nas apresentações e nas discussões de hoje. E dando continuidade, então, às atividades do dia, eu passo a palavra para a Carla Brandão, diretora de Gestão, Comunicação e Marketing. Então, um ótimo evento a todos vocês. Recebi uma mensagem que vocês não tinham ouvido o início da minha fala, então vou recomeçar. Obrigada a todos novamente. Vamos então dar início aos painéis, porque a gente tem um conteúdo muito especial hoje, muito caprichado. E o surto da doença causado pelo novo coronavírus trouxe impactos muito significativos para a vida dos consumidores, né? À medida que o nível de desemprego dispara, a restrição para as atividades não presenciais ainda permanece de alguma forma, e os consumidores seguem buscando novas maneiras de economizar em suas despesas diárias e ocasiões de consumo, que estão cada vez mais dentro do lar. Como que o mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos tem reagido e se ressignificado dentro desse novo cenário? Então, eu vou começar convidando a Margarete Utimura, que nos traz em primeira mão uma análise explorando o desempenho das diferentes categorias que formam esse mercado de HPPC e apontando para nós algumas das tendências que vieram para ficar. A Margarete é formada em Comunicação Social pela SPM, bacharel em Psicologia e possui MBA em Marketing. Ela tem mais de 20 anos de experiência em empresas de pesquisa, incluindo painéis de varejo e domicílios, e hoje é especialista da indústria de higiene e beleza na Nielsen, acumulando grande experiência no atendimento de muitos dos principais players desse mercado, como Unilever, Nivea, Johnson's, além de empresas líderes também no canal de venda direta, como Avon e Natura. Margarete, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Obrigada pela introdução. Eu ainda não recebi o comando aqui para dividir a minha tela. Pronto, agora sim. Vamos lá. Eu vou dividir. Eu acho que agora já está tudo certinho, né? Por aí. Vou colocar aqui em modo apresentação, é isso. Então, tá bom. Obrigada, Carla, pelas palavras, pela introdução. Obrigada, Basílio, né? Também aí por convite mais um ano nessa parceria. E Elaine também, a Marina pela introdução. Muito obrigada pela parceria de sempre. E hoje a gente está aqui nesse formato diferente para falar exatamente do porquê a gente está nesse formato diferente, né, em live, para falar do que vai ser, quais são as perspectivas do que vai acontecer com o setor de HPPC depois que passar essa pandemia, né? Para falar disso tudo, então eu vou começar falando sobre os impactos, um momentinho só, por favor, gente. Eu vou começar falando sobre os impactos da Covid na economia e no bolso do consumidor. A Carla também já fez essa introdução, e eu acho que não dá para a gente falar desse momento sem falar disso tudo, tá?
Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre quais foram as consequências que tudo isso, todo esse momento, todo esse ambiente nos trouxe no consumo. Vamos fazer um funil um pouquinho aí, com um olhar um pouquinho maior para as categorias de HPPC e tentar traçar aí um cenário do que vem pela frente, né? De qual é que vai ser o novo normal aí para as categorias de HPPC depois da pandemia, tá bom? Vamos começar aqui com uma informação que a gente não gostaria de ver, né, que ela não é feliz, colocando o Brasil aí no segundo país mais afetado pela pandemia, pela Covid, pela doença Covid-19. Nós ficamos atrás dos Estados Unidos somente, né, e esse número são números que a gente vem acompanhando há algum tempo e que a gente não gostaria mesmo de enfrentar tudo isso, né? Eu acho que a curva de desenvolvimento da doença no Brasil ela foi bastante diferente, por exemplo, da Ásia, quando a gente olha para o gráfico do lado direito em cima. Então, a gente vê uma evolução de casos diferente, mas quando a gente olha para a evolução de mortes, a gente vê o número já bastante colado com a Ásia, né? Então, esse é o cenário que a doença nos trouxe, né? É assim que a gente começa a contar a historinha de hoje, tá? Isso tudo, o que nos trouxe? Nos trouxe, então, aqui a gente tem aí na terceira coluna aí do lado esquerdo, qual é a previsão de fechamento do nosso PIB para o ano de 2020. E é um número de 7,5% inferior ao ano passado. Tá? Tem economias que vão sofrer mais do que a gente, como, por exemplo, a Espanha e a França, né, até mesmo o Reino Unido, mas esse número ele é bastante preocupante mesmo, visto que nós estávamos saindo de um lugar que não estava muito confortável, né? Então, a gente está falando de um momento de queda em cima de um número que não estava muito favorável para o brasileiro, tá? Aqui, a gente traz especificamente, e nesse número que está aqui, eu tinha a previsão, né, de prévia, a prévia mesmo do PIB para o segundo quarto desse ano, e ontem saiu o número oficial, que foi recorde de queda, de 9,7%. Aqui a gente tinha uma previsão de 11%, né? E isso encaixado e junto com a taxa de desemprego que a gente observa no quarter 2, no segundo trimestre de 2020, de 13,3%, já ajuda a gente desenhar um pouquinho mais do que vem pela frente, tá? O que vale a pena também a gente destacar aqui nesse slide é que a previsão da taxa de desemprego para o país fica para o ano em torno de 16,6%, tá? O que é importante também ressaltar aqui? Esse número de 9,7% que fechou ontem, ele ainda poderia ser pior, né, se a gente não tivesse todo o auxílio emergencial que o governo aí deu para os consumidores, para a população menos favorecida, né? A economia das famílias acabou sendo bastante ajudada com esse reforço do governo e a desaceleração, a queda poderia ser muito maior se a gente não tivesse tido esse auxílio. Como a gente já viu ontem também, esse auxílio vai diminuir, né? Ele vai vir pela metade, né? E não vai durar aí até o fim do ano que vem, por exemplo, né? Isso tudo para já ir colocando o nosso pensamento de o que a gente espera aí para esse pós-pandemia. Outro ponto bastante importante também aqui nesse slide, em relação à taxa de desemprego, né? Nós temos uma taxa de desemprego alta, de 13,3%, mas aqui a gente não consegue retratar ainda a queda mesmo, efetivamente, que a gente teve na renda familiar. Porque a gente sabe o número enorme de informais que nós temos no Brasil, né? E esse número, ele acaba não pegando a informalidade, e a gente sabe que a informalidade foi o setor mais impactado aí nesse momento de pandemia, que foi o que mais teve restrições aí ao seu trabalho, né? E isso a gente vê refletido aqui nesse slide que eu estou colocando agora, né? Então, o poder de compra do brasileiro, então, o brasileiro gastou até agora, no primeiro semestre de 2020, 14% a menos do que ele gastou no primeiro semestre do ano de 2019.
A gente ainda, como eu disse até no slide anterior, está um pouco melhor que o México, né? Até eu acho que isso tem muito a ver mesmo com o auxílio emergencial que o governo acabou oferecendo aí para o brasileiro, tá? Mas esse número também é um número para a gente guardar, então 14% é menor o gasto do consumidor brasileiro nesse primeiro semestre, né? E junto com tudo isso, como fica então o índice de confiança do consumidor? O Brasil tem um dos maiores gaps em relação ao último trimestre do ano de 2019. Né? Nesse período, a gente tinha um índice de confiança de 97, e hoje a gente tem um índice de confiança de 71. Essa distância entre um e outro é um dos maiores, e a gente tem ainda um nível de confiança do brasileiro bastante inferior ao da média da América Latina. Tá? E, com tudo isso, a Nielsen, desde o começo ali da pandemia, desde abril, vem tentando desenhar alguns frameworks para nos ajudar a entender como é que todo esse cenário que a gente nunca viveu antes, né? A gente nunca tinha passado por uma situação igual a essa. Acho que brasileiro é bastante experiente em crise, mas uma crise como essa a gente nunca tinha vivido antes, né? Então, ali no comecinho, logo no comecinho da pandemia, a Nielsen desenhou um framework que tentava prever como é que ia ser o comportamento do consumidor conforme os períodos de não convivência, de quarentena fossem aí acontecendo. Lembra, né? A gente, hoje faz 6 meses, a gente não lembra como que era 6 meses atrás, mas eu me lembro bem que quando a gente entrou em home office, em quarentena, sei lá, a gente imaginava que talvez isso durasse um mês, né? E aí foi isso que a gente veio acompanhando ali nos padrões de início aí dessa pandemia. Depois, quando a gente percebeu que não ia ser tão rápido assim, né, a gente trouxe esse segundo bloco aí, tentando trazer também comportamentos de compra de acordo com o tempo que essa quarentena fosse durar. Então, se ela durasse 3 meses, 6 meses, 12 meses, como é que isso ia impactar o consumo e a vida do consumidor? Né? Isso tudo a gente vem mostrando ao longo do tempo, desde abril, né? A gente vem reportando em nossas mídias sociais, a gente vem fazendo apresentação para os nossos clientes também, e hoje a gente está aqui para falar, super recente mesmo, a gente tem essa análise de quais são as realidades que a gente vai encontrar então aí no futuro, né? Então, depois que tudo isso passar, o que é que do que a gente aprendeu até agora fica, né? Quais são os comportamentos que a gente não vai mudar? Eu acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, a minha apresentação na ABPEC foi para falar de novas escolhas, e naquela época a gente já falava que os aprendizados, né, o que o consumidor aprendeu nos momentos de crise, muitas coisas ele não abandona. Né? Então, o que mais que vem de novo por aí? O que é que vem depois? O que é que a gente está aprendendo agora, nesse momento, que a gente vai levar para depois? Né? E lembrando também que a gente aprendeu coisas muito diferentes de outras crises. Quando a gente falava ali naqueles padrões de início, vale a pena a gente fazer esse recap bem rapidinho aqui, né? Ontem eu escutei o Patrick da L'Oréal falando, e eu gostei bastante da observação dele, de que, na verdade, tudo que a gente está vivendo agora serviu como um acelerador. Nem sei imaginar, a gente não consegue imaginar de quantos anos veio essa aceleração, tá? Mas, logo ali no começo, o que a gente já começou a perceber? Que a gente tinha 3 aceleradores bastante importantes e que iam determinar a mudança no comportamento do consumidor de forma bastante importante, tá? Que era a qualidade e eficiência. O que é isso? É ter certeza absoluta da qualidade do produto, da onde ele veio e de qual é a segurança desse produto. Então, a gente começou a ver uma mudança de claim, né, de produto mesmo. Quão importante é agora você falar, não é que você só limpa e que você só ajuda a higienizar, né? Você tem que proteger também a saúde do consumidor. Logo ali a gente já começou a ver a necessidade bastante importante desse novo tipo de approach, né? Nós começamos a ver também um crescimento enorme de tudo que é local, então seja também pela segurança, eu acredito até que lá no começo era muito mais em função de segurança. Quando eu tenho um produto local, eu sei que ele passou por menos mãos do que quando eu tenho um produto
que veio de outro país ou que passou por muitas outras mãos, né? Depois disso também veio muita preocupação com a ajuda mesmo dessa comunidade, né? E hoje a gente vê que esse movimento está muito forte e é um dos movimentos que acelerou aí toda essa mudança de comportamento e que provavelmente ela nunca mais vai voltar ao que era antes. Então, o local realmente ele ganha bastante importância, desde restaurante, lojinha, né? Aquela pessoa que você conhece na sua rua, que você quer ajudar a manter o seu comércio, né? Então, tudo isso ganhou importância logo ali, logo no começo, tá? E o último ali que a gente trouxe, que foi o catalisador tecnológico, acho que esse sim, gente, né? Que a gente acelerou muito o que viria aí pelos próximos anos. A gente vai ver aqui na minha apresentação um pouquinho mais para frente, de todo esse ambiente online, o quanto de pessoas novas, o quanto esse ambiente ficou ainda muito mais movimentado durante esse período de pandemia. Tá? Quando a gente vem aí para o bloco no meio, a gente já viu num período de muita vida restrita, então a gente tem aí uma polarização, né? Uma polarização bem grande de consumidores de pessoas que precisam sair para trabalhar, precisaram sair ou nunca puderam ficar em casa. Tem gente que ficou um pouco mais de tempo em casa e tem gente que ainda está em casa, né? Eu acho que a grande maioria dos que estão assistindo aqui essa apresentação de hoje ainda tem esse privilégio de poder ficar em casa, né? E durante esse período, foi o período, né, aí mais longo que a gente tem vivido, a gente viu ajustes bastante importantes no bolso do consumidor, a gente viu reequilíbrio dos produtos da nossa cesta de compra, né? Uma repriorização e uma revalorização do que é importante mesmo. Então, a questão do custo-benefício que a gente falava tanto em alguns anos atrás, ele volta a ser mais importante do que nunca, né? E tentar entender mesmo o que é o valor para o consumidor e o que é o valor para cada consumidor em situações completamente diferentes de vida, né? A preferência pelo local, que ela continua, e eu já mencionei aqui, né? E a gente tem aí um reajuste bastante grande do que é afinidade de marca, né? E mais uma vez aqui a gente tem um impacto de digital bastante forte, né? A gente sabe o quanto a gente tem visto a movimentação em relação a marcas. Eu acho que qualquer posicionamento de marca agora é um momento bastante sensível, então um cuidado bastante grande de como a gente se comunica em redes sociais, né? Porque nós temos uma população hoje muito mais racional, muito mais exigente e muito mais atenta a como a cada marca se posiciona em frente ao período que a gente está passando, tá? E em relação ao futuro, que é onde a gente vai focar a nossa apresentação de hoje, né, a gente vai falar mais de consequências aí de longo prazo e quais são essas reformas mais permanentes que a gente vai ver nas cestas de produtos de compras do consumidor e qual a implicação disso tudo aí, tanto para a indústria quanto para o varejo, tá? Então, começando aqui com as consequências no consumo. O que a gente já percebeu logo de cara? Tá? Logo de cara, a gente já sabe que mais da metade dos consumidores da América Latina estão economizando e economizando principalmente no consumo fora do lar, né? A gente sabe que aí o setor de restaurantes, de hotéis, né, de toda a parte de lazer, toda a parte de festas, de eventos, né, foram as que mais sofreram durante esse período. E, por um outro lado, trouxe aí uma reserva financeira um pouco maior para esse consumidor que a gente vai ver mais para frente, que a gente chama de consumidor protegido. Tá? Além disso, então, vindo aí para um outro lado, o que a gente vê? Na América Latina também, esse também é um dado de Latam, tá? Nós temos um achatamento aí da classe média, né? E o que a gente vê é que na região toda a gente tem 17 milhões de novos pobres, né, durante esse período aí de pandemia, né? E essa fatia é o que a gente está chamando de fatia de consumidores impactados, né, que representam aí praticamente 60% da população brasileira, né, que são aqueles que, de alguma forma, teve uma queda na renda bastante importante, né, ou perda de emprego, ou realmente vivem na informalidade, que teve um grande impacto, né, e que depende aí um pouco mais desse auxílio emergencial aí do governo. Né.
Mas a gente tem ainda 41% desses consumidores que estão protegidos, que são aqueles que conseguiram manter o emprego, né, conseguiram, não tiveram grandes impactos em suas rendas, né, e que tem um comportamento que a gente vai ver aí mais para frente, bastante diferente e com bastante oportunidade também aí nesse novo momento que nós estamos vivendo. Tá? Falando primeiro dos consumidores impactados, né? Esses consumidores, a gente sabe que eles estão operando agora em modo de sobrevivência. Eles estão vivendo uma redução e uma racionalização bastante importante aí nos gastos, né? Então, sobrevivendo cada vez e precisando cada vez da renda para fazer os seus gastos essenciais, né? Para esse grupo da população, a busca aí de marcas mais baratas e de categorias substitutas, ela acontece de forma bastante importante. A decisão de compra desses consumidores, ela é focada na acessibilidade também, acessibilidade de preço e acessibilidade de local de compra também, aqui isso é bastante importante, né? E a busca, então, por todo esse tipo de canal de desconto, a busca por promoção, aí por recompensa em relação ao quanto vale meu dinheiro, né, ela fica muito mais importante aí nesse momento, tanto no ambiente físico quanto no ambiente online, né? E aqui, para esse público, que a gente sabe tem aí uma parcela bastante importante dos informais, a volta ao canal tradicional, que é aquela mercearia, o armazém que fica perto de casa, ela volta a ser importante, na medida de que eu ganho o meu dinheiro do dia e eu posso fazer a minha compra do dia com o dinheiro que eu ganhei. Tá? Então, esse canal, ele volta aí a ganhar importância para esse cluster de consumidor aí mais impactado. Tá? Do outro lado, a gente tem o consumidor protegido, aqueles 41% da população, e esses consumidores, eles estão agora vivendo também um universo diferente, né? A gente vê que muitos deles conseguem fazer até uma economia aí do seu dinheiro, né? E eles estão tentando compensar aí toda essa economia de fora de casa para o consumo dentro do lar. A gente vai ver mais para frente também algumas categorias que se destacam aí para esse consumo dentro do lar. E aqui também, acho que vale super a pena a gente destacar toda a mudança de comportamento que a gente teve, né? Então, a gente que está em home office, por exemplo, que é uma grande parcela da população, agora a gente faz a comida em casa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa de muita praticidade, em alguns momentos a gente pode pedir uma comida diferente, ou até mesmo aos fins de semana, proporcionar uma experiência diferente com a família, de fazer uma comida especial, e a gente tem várias iniciativas de chefe em casa, né, agora trazendo toda a comida para cá, e tendo uma experiência bastante diferente nesse momento, né, mas também esse consumidor ele está ressignificando também, que é a palavra da moda, né, a palavra do momento, ressignificar toda o que é o valor do essencial para eles. Então, em nenhum momento ele vai abrir mão do que é preço, né? E muito pelo contrário, acho que agora todos nós estamos muito mais atentos aos preços dos itens essenciais, né? Então, a gente também busca por embalagens maiores que podem aí justificar o seu preço, mas no custo unitário ela tem uma melhor equação, né? Esse grupo de consumidor protegido é aquele que tem uma proatividade em relação à saúde, então a proteção da família vem aí muito em primeiro lugar também, então tudo que promete, todos os produtos que prometem e que comunicam essa questão da segurança e da proteção da família, tem sim um apelo emocional muito mais forte com com esse cluster de consumidor, né? É um consumidor também que ele está mais aberto por experimentação, né? Porque todo mundo foi obrigado a se abrir um pouquinho mais para novas experiências mesmo. E como eu mencionei também, a gente tem muitas valorizações aí dos serviços em casa, né? É a população que eu acho que faz pão, né? Eu falei bastante vezes já disso, dessa experiência. Eu tenho muitos conhecidos que começaram a cultivar o seu levain em casa, então o seu fermento que faz o pão
de fermentação natural e tem aí um consumo de farinha muito, muito maior do que acontecia na época. Vários cozinheiros fazendo bolos, sobremesas e até mesmo muita gente fazendo cerveja em casa, né? Então, aqui a gente também tem um leque enorme de oportunidades quando a gente fala desse consumidor protegido, tá? E dando alguns exemplos mais, que eu já até citei alguns aí no slide anterior, né? Então, cozinhar em família, a gente já sabe que é uma parte do entretenimento, e aqui eu trouxe só um pouquinho mais de números para a gente olhar para quais categorias que vêm se destacando aí. Então, a gente tem desde óleo e azeite aí crescendo duplo dígito, assim como conservas, batata congelada, que traz aí a praticidade aí no dia a dia, né? E massas alimentícias, e até o próprio arroz, né? Vamos combinar que o que a gente comia fora de casa, né? Para quem trabalha e comia todo dia fora de casa, agora a gente está trazendo o arroz para dentro de casa, e a gente tem aí essas categorias que conseguem se destacar, crescendo duplo dígito aí durante esse primeiro semestre, tá? Outra categoria, e também ainda no bloco de alimentação, né, que é o que acaba impactando mais esse novo modo de vida aí do consumidor, são esses pequenos prazeres que a gente se permite agora dentro de casa, porque a gente não come mais aquele docinho ali na hora do almoço, não vai comprar aquele bombom, né, no restaurante que a gente estava acostumado a frequentar, né? Então a gente tem aí creme de chocolate crescendo, as sobremesas também crescendo, né? E tudo que a gente consegue aí nos dar, aí fazer de indulgência aí esses pequenos prazeres dentro de casa, tá? E aqui a gente tem um ponto aí bastante importante, que é um destaque pelo lado aí ainda bastante negativo, né? Que embora a gente tenha aí muita leitura e muito conhecimento de como até o alcoolismo vem crescendo dentro do domicílio nesse momento de pandemia, todo esse volume que a gente traz para casa, mas que é para consumir ainda em família, né, não compensa todo aquele volume de bebidas alcoólicas que a gente consumia em restaurante, em bares, né, e até mesmo em churrasco em casa, né? Então, essa cesta de bebidas alcoólicas e até mesmo de refrigerantes, né, é a cesta que vem mais sofrendo aí durante esse período de pandemia, e a gente sabe também que até mesmo os restaurantes estão passando por uma situação aí bastante difícil, tá? Isso tudo é um movimento de deslocamento da ocasião de consumo para dentro do lar, né? Que é um movimento que acho que fica, muitas coisas a gente aprendeu aqui nesse novo momento, né? E acho que vão ficar com a gente aí para sempre, né? E outro movimento bastante importante aqui nesse slide, eu venho demonstrando qual é a importância do online, tá? Então, nas barrinhas ali do lado esquerdo do gráfico, a gente vê o faturamento em bilhões de reais, aí no período, no mesmo período do ano anterior, no período pré-Covid e no período pós-Covid. O que a gente pode falar? Que do ano anterior para esse ano, a gente tem um aumento de quase 50% no faturamento desse canal online, né? E mesmo quando a gente compara o pré-Covid com o pós-Covid, a gente tem ainda o crescimento de 14%, tá? Mas o número que mais chama a atenção da gente é o que vem do lado direito, na parte de baixo do slide, que a gente fala que nas semanas, por exemplo, de 17 de março a 27 de abril desse ano, nós tivemos 20% de novos consumidores para o canal online. Ou seja, 20% das pessoas que nunca tinham comprado online e que passaram a fazer essa compra aí durante esse período, né? E a gente vê no bloquinho seguinte aí que para a farmácia esse número cresceu, mas a gente já sabia que era um canal, em comparação, ele era mais desenvolvido online, mas que ainda tem bastante oportunidade aí pela frente. E ele cresceu chegando a 15% de novos consumidores durante esse período. Agora, quem vem chamando bastante atenção é o bloquinho do lado direito, que é o de autosserviços, supermercados, né, que teve 28% de novos consumidores. Ou seja, esse é um hábito também que a gente não tinha muito antes, a gente ia muito para o supermercado fazer as suas compras, né? E hoje a gente já vem quebrando essa barreira de também fazer compra de produtos de uso diário ou até mesmo de cesta básica nesse canal online que a gente não estava acostumado a fazer antes, né? E esse sim
um movimento que veio muito acelerado e vai, acho que, acelerar cada vez mais daqui para frente, né? É um dos que a gente vê como um movimento que não tem volta, né? Daqui ao infinito e além, né? E agora sim, então, a gente falou muito, então, de cesta de alimentos, de bebidas, né? Quais são, então, os impactos na cesta de HPPC? O que a gente percebeu aí durante esse período de pandemia, né? Para isso, nós separamos essas categorias em 3 clusters, tá? O cluster de cuidado pessoal, que vai falar aí mais de shampoo, de pós-shampoo, desodorantes, né? E essa lista aí de produtos que vocês estão vendo, né? Um bloco de produtos de higiene pessoal, que são aqueles mais de absorvente, creme dental, antisséptico, né? A gente está falando de fraldas aqui para bebê, que também movimenta bastante, é bastante importante para esse segmento, né? E o outro cluster aí, que é o cluster de produtos de cuidados com beleza. E aqui sim a gente fala mais de esmalte, de maquiagem e de creme para pele, tintura, né? E a gente vai ver nesses clusters quais foram os movimentos aí durante esse período e o que a gente espera para o futuro, tá? Nesse quadrinho aqui, o que a gente tem? No eixo X, a gente tem a variação do valor dessas categorias e no eixo Y, uma variação de volume dessas categorias. O que a gente já tem aqui, o que a gente já consegue perceber, tá? A cesta inteira de HPPC, que é composta por aqueles produtos que eu mostrei para vocês, ela apresenta, no primeiro semestre desse ano, uma queda de 2,4% em valor, tá? Então, é uma queda não muito expressiva, tá? E depois a gente vai ver como cada cluster contribui para esse, mesmo que todos eles tenham caído, tá? E aí a gente já vê que a cesta de higiene pessoal é a que acaba tendo a menor queda, tá? E muito impactado aí com sabonetes, tá? Sabonetes a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que tem toda essa questão que eu falei de saúde e proteção, né? Foi a categoria que aí acaba segurando bastante essa queda desse cluster, tá? Mas, e assim como fralda para incontinência, lenço umedecido, que tem uma importância menor, mas estão aí nesse cluster de maior de crescimento em volume e valor, tá? Já do outro lado, quando a gente vê aqui nesse quadradinho vermelho, né, a gente tem todas as categorias que tiveram queda, tanto em volume quanto em valor. Ali na bolinha super isolada, a gente vai ver maquiagem, que é um ponto que a gente tem lido bastante, e a gente já esperava, eu acho que essa queda não é uma queda que surpreendeu ninguém, né? Assim como esmalte para unha e tintura para cabelo, a gente vê também uma queda mais importante. E até mesmo, gente, quando a gente fala de shampoo, pós-shampoo, desodorantes, essas categorias elas apresentam uma queda, uma retração um pouquinho menor, né? Mas ainda assim apresentam uma queda quando a gente compara com o primeiro semestre do ano de 2019, tá? Uma categoria de destaque aqui, gente. Então, eu coloquei até desodorante no meu discurso aí, junto com shampoo e pós-shampoo, mas o desodorante teve uma queda mais importante, tá? E aí, muito em função do uso fora de casa, né? Então, todo aquele desodorante que a gente guardava, no escritório, ou até mesmo na necessaire, ele traz um impacto bastante importante nesse momento, tá? Como ficaram os clusters, então? O cluster de cuidado pessoal, ele cai 3,7%. O cluster de higiene pessoal, que teve aí o melhor desempenho, cai 2,4%. E o cluster que mais sofre é o cluster de cuidados aí com a beleza. Vamos entender um pouquinho mais cada um deles, tá? O cluster de cuidado pessoal, se vocês olharem aí no gráfico de baixo, esse cheinho de linhas, o que a gente tem aqui? A gente tem a variação da semana versus a mesma semana do ano anterior. Nesse pico vermelho que a gente vê aí, essa foi a primeira semana do isolamento social. E o que a gente percebe aí já logo de cara, né, que foi esse super abastecimento aí de sabonete. Aí vamos lembrar que a gente não sabia como que isso, né? Não sabia se ia faltar produto, não sabia como é que ia ser essa pandemia, né? E a gente acabou se super abastecendo, então, de sabonetes naquele momento, e a gente vai ver que logo em seguida essa linha já vem aí para um cenário mais equilibrado, tá?
As demais categorias têm um pequeno pico aí de abastecimento naquele momento, tá? E depois permanecem aí com um comportamento bastante parecido ao longo da semana, tá? O destaque aqui, gente, na barrinha laranja, aqui um pouco salmãozinha, esse menos 0,9 é desodorantes, então desodorantes acaba sofrendo um pouquinho mais mesmo, assim como pós-shampoo, que é esse menos 1,7 que está aí na barrinha cinza. Tá? Pós-shampoo, eu acredito, aqui a gente tem um impacto bastante grande de mix de produto, né? Então, antes a gente costumava ter um creme para pentear, um creme para tratamento, uma ampola, né? Então, a gente acaba racionalizando isso um pouquinho mais, acaba fazendo um uso um pouco diferente do que a gente fazia aí para essa categoria, tá? Quando a gente passa para o cluster de higiene pessoal, aqui sim, gente, que foi a categoria, foi o cluster que acabou tendo um desempenho um pouquinho melhor, aqui sim o impacto foi muito grande pelo abastecimento, né? Naquela semana, de primeira semana de isolamento social, a gente viu uma corrida mesmo para os canais, aqui muito também são produtos de canal Farma, né? Em busca de abastecimento, e a gente vê muito mais, muito forte creme dental, a gente vê absorvente, né, fraldas aqui no movimento bastante importante aí para esse segmento, tá? Embora a gente tenha, assim, essa preocupação com saúde e com abastecimento, né, que a gente não quer que falte o produto em casa, a gente sabe, né, como eu tinha mencionado lá atrás também, que a busca por marcas de preço acessíveis, ela não parou, tá? Então, a gente vê um destaque, sim, ainda no primeiro bloquinho aqui, de marcas low price, para tanto fralda, lenços umedecidos, antissépticos, por exemplo, com um destaque muito maior do que as marcas de premium price, tá? Outra coisa também é a busca por canais com menor preço, né? Então, existe sim, ainda mais com essa coisa online que a gente faz agora, toda a comparação de preço, o cash and carry, que é o atacarejo, ele continua se destacando como principal canal aí de abastecimento para a busca de preços mais baixos, né? E também essa questão da valorização do dinheiro, né? Então, a gente tem, por um lado, um ganho de importância dos pacotes maiores, que acabam trazendo um preço unitário aí um pouco mais atrativo, como, por exemplo, para fraldas, para lenço umedecido e para antisséptico bucal, mas é importante que a gente fique atento aqui, que daqui para frente, a questão do desembolso também é bastante importante para aqueles consumidores que estão mais restritos, né? Então, a questão do desembolso diário também pode favorecer aí a busca por embalagens aí menores. Mas é lógico que o grande volume vem sempre aí das embalagens maiores, que traz um custo-benefício muito melhor para o consumidor final, tá? E por último aqui, nós temos então o cluster de cuidado com a beleza, que foi aquele que também teve o pico ao contrário, né? Então, teve o vale bastante importante aí durante esse período, mas que a gente já vê aqui ao longo do tempo algumas categorias se retomando, principalmente aqui o destaque fica para cremes para pele. E aqui cremes para pele a gente fala tanto de face care quanto de body care, né? Esses dois segmentos aí, a gente vai ver um pouquinho mais aí no próximo slide, são esses segmentos que trazem aí um pouquinho mais de equilíbrio para esse segmento que sofreu tanto aí durante esse período, tá? Então, o que a gente viu para esse cluster, né? Que nesse primeiro momento, esse consumidor, ele desfavoreceu todas as categorias que tinham aí essa questão da interação social muito forte, né? Então, só maquiagem, por exemplo, ela contribui com 39% da queda durante esse período, né? Seguido depois por esmalte e por tintura de cabelo, né? Esmalte e tintura, a gente já começa a ver uma retomada, né? Principalmente porque a gente tem um movimento ainda de quem tinge o cabelo em casa e quem faz a sua unha dentro de casa, acho que numa frequência menor, né? E também com menos vidrinhos de esmaltes, por exemplo, né? Mas a gente já começa a ver uma retomada aí, pelo menos uma queda na desaceleração dessas categorias, tá? E a saúde, né, para os consumidores aí mais favorecidos, ele acaba tendo aí um peso mais forte para esse consumidor. Então, face care, como eu já disse, foi o grande destaque,
responsável por 59% aí desse crescimento, mas vale a pena a gente lembrar que as marcas mais baratas, as de marcas low price, é que fazem aí esse movimento aí no curto prazo, tá? Falando de canais um pouquinho, né? Toda a questão de praticidade, de acessibilidade é importante nesse momento. O canal Farma é o destaque para Face Care, né? As lojas de perfumaria também, que agora estão retomando a abertura, foram as mais impactadas durante esse momento, mas a gente acredita também que agora, conforme o mercado for reabrindo, a movimentação acaba, de alguma forma, voltando ao normal, mas com uma lenta recuperação, tá? E que, apesar de tudo que a gente viu aí com maquiagem, a gente rodou uma pesquisa em que 89% das pessoas dizem que não querem diminuir o consumo de maquiagem depois da pandemia, né? E tudo, a gente trouxe esses destaques, então a gente vê a Camila Coelho, até mesmo a Camila Coutinho agora fazendo o seu lançamento de linha de produtos, né? A Nina Secrets também. Então, tudo isso vem muito acompanhado pela digitalização, né? Pela comunicação dessas influencers aí, que ajudam e vão ajudar bastante aí a recuperação desse setor aí, nesse momento tão difícil para essa categoria, tá? E aí, então, para finalizar, gente, do que vem pela frente, né? Esse é o último slide. O que a gente percebe é que a gente vai ter uma redefinição de tudo. Aí nós estamos vivendo, na verdade, essa redefinição de tudo, né? Então, a redefinição da nossa cesta de produtos, né? Então, na categoria de higiene e beleza também, a gente tem aí esse ponto a nosso favor de que tudo que é essencial vai ter que ter, sim, a questão de combate a germes, a proteção da família e a segurança, né? Então, isso vira o novo desejável aí para o consumidor básico, tá? A redefinição do lar também. Então, a gente tem agora, dentro do domicílio, toda uma questão de repriorização de gasto. Muita gente cuidando do seu lar agora, né? Muita gente trocando papel de parede, por exemplo. Muita gente comprando novas vasilhas, novos eletrodomésticos aí para trazer um pouco mais de conforto. Então, acho que agora, nesse momento, o consumidor passa a olhar um pouquinho mais para dentro de casa como seu lugar de aconchego, como seu lugar de segurança, tá? Tem toda a redefinição de mentalidade, então, toda a racionalização vem de maneira diferente. Então, em primeiro lugar, eu tenho minha segurança, e eu também não posso perder de vista o quanto é que vale cada um desses produtos. Então, a relação de preço de cada consumidor com cada consumidor é bastante diferente, né? Nas categorias de higiene e beleza, a gente tem aí uma oportunidade aí para trabalhar tudo isso com as categorias mais relacionadas à interação social. Então, buscando sempre lembrar que o consumidor ele está aí, então, mais racional e em busca de preços mais acessíveis, né? E a gente também tem toda a redefinição de acessibilidade, aqui muito falando do canal online, né? Então, a gente quer mais praticidade para encontrar menos pessoas aí no caminho aí do nosso supermercado, da nossa farmácia, e se for online, melhor ainda. Tá? Então, eram esses os recados que eu queria deixar para vocês. Eu nem sei como é que eu estou de tempo aqui, se eu passei muito, eu espero que eu não tenha passado muito. Queria deixar um agradecimento especial para o meu time aí da Nielsen, que me ajudou bastante e que foi o responsável por esse conteúdo. Então, a Tati, a Andressa, a Larissa e o Pedro, super obrigada aí por esse conteúdo. E um agradecimento especial aí para a BPEC por mais esse ano aí de parceria. Tá bom? Um bom evento para vocês aí. Obrigada. Margarete, super obrigada. A gente você terminou com o tempo certinho, justinho, considerando como foi o nosso começo das atividades. É impressionante, né, como algumas coisas que você pontuou, a questão do movimento de novos consumidores entrando no digital, nos canais digitais, no e-commerce, como isso foi forte. E a tal história, né, o brasileiro, quando ele tem uma experiência positiva, né, uma necessidade atendida, ele permanece e ele volta e repete, né, esse ato e acaba adquirindo um novo hábito, né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção no que você falou foi justamente essa questão de que o share of pocket está cada vez mais concorrido
para que nele possam caber os itens essenciais, né? Essenciais para o dia a dia. Seja para o dia a dia, do ponto de vista de HPPC, somando aí, né, as necessidades, tanto a essencialidade para a questão de higiene pessoal, como a questão da essencialidade para a higiene mental também, que a gente sabe, Sim. né, que os produtos também têm esse papel, acabam sendo ferramentas para ajudar o consumidor a encarar esse desafio de seguir enfrentando uma situação que ainda é incerta, do ponto de vista de segurança sanitária e de saúde, do ponto de vista de segurança mesmo de renda, porque a maior parte da população está enfrentando essa situação no dia a dia. Então, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla. Maravilha. Bom, gente, então, dando continuidade às atividades de hoje, a gente vai passar para a mesa redonda e a gente vai falar um pouco sobre como as empresas utilizaram esses desafios desse momento tão complexo e desafiador para transformar o que poderia parecer ameaça em oportunidade, usando inovação como uma ferramenta super estratégica. Para compor essa mesa redonda, eu vou trazer as nossas 3 convidadas. Então, são elas, a Lena Peron, que é sócia fundadora da Casa Feito Brasil, a Marcela Mariano, que é CEO da Baruel, e para mediar essa conversa, eu chamo a Elaine Guerchon, que é a nossa gerente de inteligência de mercado. Meninas, bem-vindas, obrigada e bom debate. Bom dia. Tudo bem, meninas? Mais uma vez, muito obrigada, Marcela, Lena, por estar aqui no bate-papo de hoje. Obrigada, Carla, pelas apresentações, né? Nosso presidente executivo também está aqui nos prestigiando e nos ouvindo, né? Participando todo dia do evento. E vamos dar início, né, ao nosso bate-papo, falar um pouco sobre inovação. A Carla já deu uma contextualizada, né? Mas vamos lá, meninas, Marcela e Lena, né? Acabamos de ver nas apresentações dos 2 institutos, né, sobre o impacto que a pandemia, né, do Covid nos trouxe, novos cenários para o setor de higiene, perfumaria e cosméticos, né, e mudanças significativas nas vidas, nas nossas vidas, né, principalmente na busca de novas maneiras de consumo e tendências que se instalaram no nosso dia a dia. Nesse contexto, a ideia de propósito da empresa é uma das tendências que se tornam realidade durante a pandemia, né? O consumidor, ele quer comprar, mas ele quer comprar muito mais que além de um produto, né? E como vocês avaliam essa mudança da forma como o consumidor busca se relacionar com as empresas e marcas, né? Essas mudanças de comportamento levaram vocês, né, as duas empresas a trazerem opções de produtos para os seus diversos públicos, né? Tornando a ameaça do coronavírus uma oportunidade de negócio. Marcela, conta pra gente como a Baruel olhou todo esse cenário, né, trazendo essa inovação para o mercado. Tá. Bom dia, meninas, bom dia a todos. Bom, primeiro, a gente vem falando bastante aqui, a gente está vivendo hoje uma crise de saúde e de renda, né, financeira. A Margarete explorou muito com a gente esse tema agora pela manhã, né? E a gente na Baruel, a gente tem de fato um propósito, né, de ajudar, e mais precisamente de cuidar das pessoas no que se refere a produtos de higiene, beleza, mas principalmente dando acesso, né? Então, esse é o nosso propósito como empresa. E aí, durante essa pandemia, obviamente, a gente vem estudando muito esse consumidor, com todos os nossos parceiros, alguns parceiros que participaram também aqui da semana, e o que a gente está percebendo é que ou está acontecendo um novo hábito, né? A grande verdade é que essa pandemia, ninguém sabe de muita coisa, né? Então, ninguém sabe se amanhã a vacina vai funcionar, amanhã ninguém sabe se esse vírus vai ter alguma outra mutação. Então, a grande verdade é que o que a gente está percebendo como hábito é que a questão da asepsia, né, a questão da higienização das mãos e até dos pés, que vou falar um pouco mais para frente, ela veio para ficar, né? Acho que é uma forma até de prevenção, são hábitos que a gente está observando. Mãos, obviamente, como imediato, mas até os pés. Se você pega até países lá fora, pega os orientais, já tem um hábito muito grande até de tirar os sapatos antes de entrar em casa, né? Então, assim, a gente está observando, né, essa busca quase que incessante de produtos, né,
de asepsia como um todo. E, de fato, a gente acredita que essa tendência veio para ficar. E aí, aqui na Baruel, a gente tem uma grande vantagem, né, de como a gente é uma empresa familiar, uma empresa menor, a gente tem muito no nosso DNA a questão da agilidade, né, da simplicidade, né? A gente fala muito que a gente quer fazer do simples do extraordinário, né? Então, a gente consegue imprimir uma velocidade que talvez outras empresas maiores, aí já tem um histórico aí de bens de consumo de muitos anos, a gente não conseguia em outras empresas, né? E aí, dentro de tudo isso que eu estou falando para vocês, nessa nova tendência, esse novo hábito, a gente, de fato, transformou aí uma grande ameaça em oportunidade, e a gente veio com duas frentes muito importantes, que vou explorar daqui a pouco com vocês. Nós criamos uma nova marca, né, que é a linha Baruel Protect, e a gente trouxe essa oportunidade, né, de dar um novo uso, né, dentro de Tênis Pé, que é hoje a nossa marca carro-chefe da companhia. Então, eu vou explorar um pouquinho, mais para frente eu exploro com vocês um pouco das inovações, mas basicamente é isso, a gente, né, é uma crise de saúde, uma crise de financeira, e a gente, como empresa, tem que né, dar acesso a essa população com produtos de qualidade e que consigam a gente passar por essa fase da pandemia. É bem isso, né? Percebemos a relação do brasileiro com a higiene pessoal, ela totalmente mudou, principalmente Exato. na relevância, né? No ato de lavagem das mãos e no seu dia a dia mesmo. Milena, e para vocês da Casa Feito Brasil, né? Como foi essa percepção para oferecer soluções sustentáveis, né, para o seu consumidor? Ótimo dia a todas, ótimo dia, Elaine, Marcela e a todos que nos assistem. Na Casa Feito Brasil, como em todas as outras empresas, nós realmente fomos pegos meio que de surpresa, né, com o coronavírus e toda essa pandemia e todas as mudanças que eu diria transformadoras da nossa vida aconteceram. Nós temos um mote muito forte aqui dentro da casa, que é com a sustentabilidade, é um compromisso realmente com a sustentabilidade. E quando a gente se deparou com a pandemia e todas as pessoas precisando higienizar muito as mãos, nós ficamos pensando assim, e vendo esse movimento do nosso setor na corrida por realmente fabricar muito álcool em gel, nós ficamos nos indagando aqui o que poderíamos fazer de forma diferente. Para quem não sabe, a gente fica distante dos grandes centros, nós ficamos numa chácara aqui, então é meio que tipo um universo paralelo, né? E aí imaginamos o que a gente poderia fazer realmente para ajudar nesse momento de pandemia e saindo do convencional. Nós tínhamos uma indagação muito grande também do que poderia acontecer no momento que o mundo passasse por uma crise hídrica. Como nós iríamos lavar as mãos, como iríamos tomar banho, era algo que a gente já se indagava, mas achava que iria demorar muito mais tempo que isso acontecesse. E aí ficamos imaginando um produto realmente inovador que cumprisse essa função de higienização, de proteção das mãos, de asepsia, mas que não usasse água. Porque a gente sabe que a cada lavagem de mãos a gente pode desperdiçar até 7,5 litros de água potável a cada lavagem. Então, nós queríamos fazer algo realmente que viesse cumprir esse papel em relação à sustentabilidade, ao meio ambiente, a preocupação de todas as pessoas. A gente ficava pensando assim, poxa, a pandemia acaba e que planeta a gente deixa depois disso, né? O que a gente pode fazer? Nós vamos ter planeta depois da pandemia? Então, esse foi uma das grandes preocupações. E aí, no momento realmente de um grande insight, né, criativo, nós lançamos a primeira espuma higienizadora a seco para as mãos e que ela é inativa, além do Covid, comprovadamente, ainda outros 7 tipos de vírus. E foi um momento assim que a gente ficou muito feliz, porque esse também daria não só a proteção que todos buscavam, mas também preocupados com o impacto ambiental. Até mesmo para aquelas pessoas menos desassistidas, que não têm acesso à água potável, infelizmente a gente sabe que no Brasil é uma triste realidade, como também aquela pessoa que está dentro do seu carro ou numa reunião, a caminho de algum lugar e que ela não tem acesso à água ou que ela tem a grande preocupação ambiental
que ela pudesse também fazer o uso do produto. E aí criamos a coleção Imbu, que é uma coleção assim que Imbu, o significado de Imbu em Tupi-Guarani quer dizer a árvore que dá de beber. E aí fizemos homenagem à caatinga, que é o mais resiliente de todos os biomas do Brasil. E legal porque você falou sobre, eu vou aproveitar então esse gancho que você falou sobre a foco na sustentabilidade, essa preocupação com o meio ambiente, né? A Casa Feito Brasil, ela nasceu como uma empresa disruptiva, né? Com um olhar na sustentabilidade, foco que está cada vez mais forte e presente em todos os setores. E no nosso setor de higiene, perfumaria e cosméticos não é diferente, né? Cada vez mais as pessoas estão prestando atenção, cobrando atitudes das empresas, das marcas. E nesse momento de pandemia que o mundo inteiro está vivendo, as pessoas estão se preocupando mais a cada dia, né? Então, esse uso consciente da água, né? Essa é uma das grandes preocupações mundiais. E nessa pandemia, como você disse, ganhou uma importância grande no contexto do consumidor estar lavando mais as mãos, com mais frequências, né? Então, o que vocês consideram, né, mais estratégicos para a Casa Feito Brasil, trazendo essa linha de produtos sem a necessidade do uso de água? Eu acho que é um pensamento que se constrói dentro de cada empresa. Cada empresa tem o seu ritmo, o seu DNA, a sua forma de criar. Aqui na Feito Brasil, na Casa Feito Brasil, esse compromisso com a sustentabilidade, com a inovação é muito grande. Então, nós buscamos sempre pensar fora da caixa, pensamos em criar coisas que ainda não tenham sido criadas. E por conta de tudo isso e desse olhar que a gente dá, vamos dizer assim, um pouco um pontinho fora da curva aí, nós já há mais de 3 anos vínhamos nos preparando com essa aproximação muito forte com os nossos fornecedores e com produtos com ativos, enfim, inovadores. E aí a gente já tinha no nosso radar um catálogo separado de coisas que achávamos que seriam importantes. E sempre fazendo essa análise SWOT, como eu falei no início ali, né? E se acabar a água, o que a gente faz, né? Imagina o nosso setor sem água, como nós vamos vender os nossos produtos, fabricarmos eles e como as pessoas vão consumi-los. E parece algo assim que às vezes é tão distante, e com a pandemia a gente viu que coisas que nós achávamos que ia acontecer nos próximos 10 anos se acelerou de tal forma que aconteceram em 5 meses. E aí, na Casa Feito, eu acho que esse olhar de sempre perguntar, e por que não, né? E por que não fazer? E por que não tentar? Foi realmente, eu acho, uma das chaves que nos fez criarmos algo de forma tão rápida, tão acelerada e tão assertiva, né? Com um frasco de Imbu, a pessoa consegue lavar sem água até 200 vezes as suas mãos e economizar, ter um impacto ambiental de água potável, de economia de água potável de até 1.500 litros de água. Então, eu acho que é esse novo olhar, esses insights que a gente tem que pensar. Hoje é a pandemia, amanhã pode ser a crise hídrica. Nós temos que estar preparados. Eu acho que a gente não pode mais fazer da mesma forma como a gente vinha fazendo. Ali a Vânia, a Isa citaram, né, sobre a simplicidade, que é um dos grandes motes da Casa Feito Brasil. Então, eu acho que a gente pensar em fazer mais com menos, a gente estimular o consumo consciente. As pessoas não precisam de tantos cosméticos, as pessoas não precisam de tudo isso que existe aí. Então, assim, a gente tem que ser mais assertivo, mais racional na hora de colocarmos produtos para os consumidores, de forma que sejam realmente produtos que venham ao encontro do que nós estamos vivendo nesse momento. Talvez tenha sido isso, esse olhar, e uma equipe assim muito disruptiva também aqui, num lugar muito disruptivo, que se vocês prestarem atenção, daqui a pouco escuta até o galinho cantando aqui do meu lado. É um lugar onde, lá no nosso portão, a gente já diz, quando você entra na Casa Feito Brasil, permita-se, aqui tudo é possível. Acho que talvez tenha colaborado.
Eu acho que nesse mote permita-se que tudo é possível, né? O nosso setor está aí e todo dia tem cada vez mais um produto, né? Uma inovação, algo para atender uma diferente demanda, né? E aí, por isso, eu vou para a Marcela, né? Marcela, me conta, com mais de 120 anos no mercado, a Baruel cresceu e fortaleceu seus valores com um único objetivo, né? Promover o bem-estar do seu consumidor, oferecendo produtos de alta qualidade e preços acessíveis. Nessa pegada, vocês inovaram, trazendo para o mercado uma nova linha de produtos para a asepsia e ganhando espaço em produtos multifuncionais. Conta para a gente o que motivou a Baruel a mergulhar, né, em uma linha totalmente nova. Isso. Então, pegando esse gancho, né, desse novo contexto, né, e pegando essa questão da Baruel, já comentei, né, por ser uma empresa familiar, a gente tem uma veia, acho que um dos valores nossos, um DNA que a gente tem é ser muito empreendedor, né? Então, rapidamente, a gente viu essa oportunidade no mercado e a gente lançou essa marca, que chama Baruel Protect. E eu confesso que a minha preocupação no começo dessa marca, a gente não queria ser oportunista, e sim, a gente queria trazer um propósito, né? Porque, de novo, né, nosso grande insight, nosso pilar desse lançamento foi, de fato, acreditar que é um novo hábito que está surgindo aqui no Brasil. Então, a gente lançou essa marca, que ela nasce com um propósito muito mais perene, né? Ela toda 1% de todo o faturamento da marca, a gente ajuda em situações de comunidades carentes e que se encontram em vulnerabilidade em termos de higiene. Então, ela é uma marca que nasce, né? E aí a gente lança não só o álcool gel, né? Como até a Lena comentou, o álcool gel é uma forma, inclusive, de dar acesso de uma forma mais barata, porque nós posicionamos nossos produtos, né? O que eu chamo naquela linha mais Smart Choice. Então, a gente consegue dar acesso. A gente trouxe o sabonete líquido em tamanhos maiores, com custo-benefício muito melhor para o consumidor, com bastante qualidade também. E trouxemos o lenço, né, que é uma forma até mais sustentável, inclusive, até de gerar praticidade para o consumidor. Então, a gente trouxe uma linha de produtos, a gente não para por aí, a gente começa com esses 3 produtos, e a gente tem planos aí muito breve de continuar investindo nessa linha, que ela nasce de novo com esse propósito, né? Então, ela é muito mais do que simplesmente mais uma linha no mercado. Ela nasce com esse propósito de cuidar, né? E a gente falou muito, até a Margareth falou muito, que o consumidor está buscando muito, não só, né, é mais uma marca, né? Mas as marcas que de fato têm propósito e que se preocupam com esse bem-estar, esse cuidado. E um outro gancho, pegando para vocês também, eu acho que dentro dessa pandemia toda, eu acho que eu tenho um exemplo também para trazer para vocês, de não inventar muito, né, e de como otimizar nosso portfólio. Uma grande evidência que a gente viu também é que esse vírus, ele fica muito nas superfícies, né, e fica muito no chão, né. A gente viu até pesquisas que mostram, né, que esse vírus ele fica até 78 horas vivos no chão, né? Então, os pés e os calçados também são uma forma de contágio, né? E as pessoas agora, né, nessa nova retomada que a gente está tendo de forma, a princípio, gradual, mas que não é tão gradual como a gente está vendo, né? O povo na rua, então as pessoas estão saindo muito mais, né? Hoje para a rua, e as pessoas, de fato, quando saem para a rua, elas são mais expostas ao vírus, né? Então, a gente rapidamente, a gente conseguiu reposicionar o nosso portfólio de tênis pé. A gente tem um dos produtos da nossa linha é o aerosol, e ele tem álcool na formulação. Então, de fato, a gente conseguiu unir, né, o útil ao agradável aqui, então a gente consegue ter um benefício de um produto que faz a asepsia dos pés, mas também consegue fazer a asepsia das solas dos sapatos. Então, a gente reposicionou a comunicação de tênis pé. A gente lançou uma linha sem perfume para poder, inclusive, atingir novas pessoas, aumentar a penetração da marca. E, de fato, a gente traz aí uma proposta que, com um produto só, você consegue, né, tanto fazer as 2 asepsias. E a nossa grande missão como líder dessa categoria, né, nós somos hoje acho que uma das únicas ou poucas marcas que falam dos pés exclusivamente. Nossa proposta é dos pés. Nós temos a missão de desenvolver esse mercado. Então, a gente tem um propósito grande também de educar o consumidor nesse novo hábito. Como eu falei no começo, né, é um hábito que veio para ficar. Então, a gente de fato acredita que esse hábito das pessoas tirarem os sapatos antes de entrar em casa, de fato é perene. Então, a gente de fato posicionou o nosso portfólio para poder atender essa nova demanda de consumidor. Então, lançamos uma marca nova, né, muito nesse mundo da asepsia, e reposicionamos nossa principal marca na companhia, e estamos tendo bastante resultados, bastante efetivos nessa pandemia. Estamos muito felizes com todo o retorno que a gente está conseguindo.
Pegando esse gancho, assim, de que você disse, né? Tudo que você falou, a indústria vive em constante processo de evolução, né? E não é só o investimento em avanços tecnológicos que nutre o sucesso dos negócios. E aí a gente super claro, tanto para Casa Feito Brasil, quanto para a Barwell, né? Essa tendência de um mercado formado por consumidores que valorizam as marcas com propósitos sociais, né? Porque aí eu pego o gancho do seu 1%, para além dos produtos que ela comercializa, é crescente, né? A gente já vem falando isso há alguns anos. E ser fiel a uma causa social é tão importante para se posicionar entre os melhores players do mercado quanto a diversidade e a inovação, né? Talvez hoje esse seja um dos maiores diferenciais competitivos, né, que uma empresa pode ter. Nessa pegada, né, do social, né, aproveitando aí que a Marcela falou um pouquinho sobre isso, como vocês enxergam essas mudanças, né, e como as empresas estão se posicionando nesse tema tão relevante atualmente, né? Marcela, já que a Barwell é uma empresa centenária, né, 120 anos, percebeu que isso é uma verdade e que o consumidor de hoje tem investido cada vez mais o seu dinheiro, o seu tempo e a sua atenção em marcas com as quais se identifica pessoalmente, né? E que compartilha dos mesmos valores e crenças. Conta um pouco para a gente, então, já sobre essas ações sociais da Barwell. Tá bom. Como a gente comentou, a Barwell não é só agora da pandemia que vem com essa causa, né? De ter uma causa. A Barwell há muitos anos já faz isso. Então, por exemplo, a gente tem uma linha hoje de produtos infantis, de shampoo, condicionador, sabonetes, sabonete líquido agora, que da marca da Xuxinha, né, Turma da Xuxinha, que é até uma marca que nós somos vice-líderes aí no Nordeste, uma marca bastante forte. Essa marca, ela já existe no mercado há 20 anos, e faz 20 anos que parte dos royalties que a gente paga, né, para a Xuxa e para a empresa dela, elas já são revertidas em ações sociais, né? Então, a Xuxa é uma grande parceira de muitos anos da Unilever e vem ajudando comunidades, principalmente no Rio de Janeiro, ela tem uma atuação muito forte com a marca Xuxinha. Então, já é uma das marcas do nosso portfólio, já é desde sempre que a gente abraçou essa causa. Nesse começo de pandemia, a gente também rapidamente percebeu o quanto a gente poderia ajudar algumas comunidades, e a gente tem essa linha também que eu comentei de sabonete líquidos. Então, no comecinho da pandemia, lá no mês de abril, a gente já fez uma doação de 300 mil sabonetes também para comunidades no Rio de Janeiro. Foram 7 comunidades no Rio, com o aval da Xuxa, e a Xuxa também nos ajudando. E aqui em São Paulo também, em 4 comunidades, junto com a prefeitura. Então, a gente, de fato, está bastante ativa nessa pandemia. E por fim, né, como eu comentei, essa parceria, nessa marca Barwell Protect que a gente lançou agora, e que a gente acaba de fazer uma parceria muito forte com o Gerando Falcões. O Edu Lira, ele acabou de anunciar um projeto que é da Favela Inteligente, é um projeto que ele começa, e a Barwell é a parceira para começar esse projeto com a Gerando Falcões, e é um projeto muito lindo, e é um projeto que a gente, o pilar de higiene e beleza também, mas tem o pilar de educação. A ideia do Edu e da Gerando Falcões é criar, de fato, né, comunidades autossustentáveis. Então, esse 1% de todo o rendimento da linha vai ser para ajudar esse projeto, junto com a Gerando Falcões. É um projeto que está nascendo, então é legal que é um projeto que nasce junto com a marca. Então, a gente se associou a eles e de fato, somos muito felizes em anunciar isso também, porque é a forma de corroborar, né, e de fato, de deixar essa marca mais perene. Então, de fato, a Barwell, ela já vem, né, com esse intuito de ajudar como proposta da companhia. Então, acho que essa pandemia, ela muito mais foi um acelerador, né, de uma causa que a gente sempre sustentou. Acho que essa pandemia foi um acelerador de tantas tendências, muitas, né? Como coisas, disse verdade. A Isa, né, na palestra dela, a gente nem consegue dimensionar, né, a velocidade que essas tendências. Eu já digo que as tendências de 5 a 10 anos chegaram todas agora em 2020, né? 2021 é um novo mundo. Aproveitando, né, já que a gente está com um tempinho mais curtinho, eu quero fechar com a Helena, né? Porque vocês da Casa Feito Brasil, vocês enxergam essa tendência, né, como uma realidade, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Os consumidores, eles estão valorizando as marcas com propósitos sociais, para além dos produtos que a empresa comercializa, né? Me conta um pouco, Lena, sobre todas essas ações da Casa Feito Brasil.
Bom, nós aqui na Casa Feito Brasil, a gente assim tem um discurso realmente voltado para o consumo consciente. Se nós pararmos para pensar, como eu comecei ali anteriormente a falar, cosméticos existem aos montes, nem precisamos de todos que existem. Maquiagem tem aos montes, produtos para pele tem aos montes, bolsas, sapatos, enfim, o mundo está repleto de produtos que às vezes não fazem o menor sentido nas nossas vidas. Empresas também nós temos várias, uma melhor que a outra, mais capacitada e competente que a outra. Então, aonde a gente consegue a diferença? Eu acho que a diferença a gente consegue através do nosso olhar sobre as pequenas coisas e os pequenos gestos. Independente do tamanho que você tenha, é importante que você não venha nesse mundo a passeio. Então, aqui na Casa Feito Brasil, a gente sempre esteve muito preocupado com o outro, ao olhar as diferenças, ter um novo olhar sobre as coisas, sobre os objetos que nos circundam e sobre a própria natureza. Nesse sentido, eu acho que o pensamento de ajudar, de ser altruísta, de fazer, de dar um benefício, assim como a Marcela falou, precisa ser realmente genuíno. Ele não pode ser uma tacada de marketing. Vamos fazer isso porque agora todos estão comentando sobre isso e a gente não pode ficar de fora. Não, o consumidor não é bobo, as pessoas estão percebendo as marcas que realmente estão voltadas para esse mote e aquelas que querem aproveitar e surfar na onda. Então, aqui na casa, quando nós lançamos a coleção Imbu, nós pensamos assim, poxa, ok, é uma coleção mais premium, é uma coleção voltada para muitas vezes alguém que tem um poder aquisitivo maior, mas o que a gente faz com aquela pessoa que não tem acesso nenhum à água e que ela está em situação totalmente de vulnerabilidade social? E aí nós pensamos assim, a cada 10 produtos vendidos, vamos fazer a doação de um produto. Então, especificamente para essa coleção, foi o que nós fizemos. A última doação que nós fizemos foi para uma tribo indígena aqui de São Miguel do Iguaçu, aqui do Paraná, próximo a Foz do Iguaçu, onde tem 550 famílias indígenas, e eles estão lá e muitas vezes tiveram pandemia, né? A pandemia chegou até a aldeia, e nós fizemos, então, a doação. Fizemos doação também para moradores de rua aqui da nossa região. Isso é uma das coisas que nós fazemos. Mas a cada coleção que nós lançamos, nós buscamos reverter parte do nosso lucro justamente para comunidades, onde nós estamos homenageando através da arte e da cultura brasileiras, que é o que a gente coloca em cada coleção. Então, eu acho que cada um de nós, cada um que está nos ouvindo, pensar de que forma pode contribuir com o planeta. A gente deixa um impacto ambiental seríssimo a cada atitude que a gente toma, né? Quando a gente pega o nosso carro, quando a gente consome um produto, quando a gente compra algo para usar, a gente produz muito lixo. Nós somos um serzinho assim que destrói demais o planeta. Então, nós temos que pensar o que nós podemos fazer, mesmo que seja dentro da nossa pequenez enquanto um indivíduo, quantas pessoas a gente pode mobilizar para fazer algo realmente que seja de bom para o planeta, mas autêntico. Então, na Casa Feito Brasil é isso que a gente faz. Temos várias ações, a gente é do Sistema B, então a Bicorp, né, as empresas do Sistema B, que já são voltadas realmente para essa responsabilidade social. O nosso processo de fabricação aqui é totalmente diferente, aonde nós ficamos, mas também contribuímos com essas causas, como você falou, Elaine. Eu acho que começarmos a repensar sobre isso mesmo. Eu acho que a cada produto que a gente lance, aqui eu faço um convite às minhas colegas, meus colegas, para que a gente tenha mais responsabilidade realmente em largar tanto produto no planeta. Nós temos que começar a ver o que de fato tem importância. E
fica aí o desafio para cada um de nós. Hoje foi a pandemia, amanhã pode ser, como eu falei, a crise hídrica, e nós teremos que estar preparados para esses desafios que, ao meu ver, não serão poucos e não termina por aqui. Não, é bem isso, né? Obrigada, meninas, tantos insights bacanas que a gente teve aqui, né? Eu acho que o consumidor hoje, ele quer comprar muito mais que uma marca, um produto, ele quer comprar um propósito. O consumidor hoje, ele é muito mais questionador, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Conectado, né? 12 horas, 14 horas por dia, então a informação, né? Está muito mais próxima da gente, né? Então o consumidor, ele está buscando isso. Isso já era uma tendência e agora se acelerou enormemente com a pandemia. Então, a gente vê aí, baseado já nesses 3 dias de evento, todas essas mudanças comportamentais, né? E como isso está influenciando diversos setores, e o nosso não é diferente, né? Quero agradecer mais uma vez, Marcela e Lena, né, pelo excelente bate-papo. Acho que eu ficaria mais meia hora, 40 minutos aqui conversando com vocês, porque eu tinha anotado aqui mais, mas no nosso bate-papo eu anotei aqui no mínimo mais 4 perguntas para eu fazer, né? Mas aí, senão a Carla pega a gente. Carla, por favor, muito obrigada. Foi um prazer mais uma vez ter vocês aqui, né? Foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada a vocês. Helena. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau. 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 Obrigada, Elaine. Muito obrigada, Lena. Obrigada, Marcela. E obrigada a todos da audiência. A gente encerra, então, a programação da Semana de Mercado, a BIPEC de hoje. Eu quero novamente agradecer a participação de todos vocês, todos os nossos palestrantes, especialmente Margarete, Isa, Vânia, super obrigada por estarem conosco. A gente sabe quão difícil é gerenciar aí as agendas para que vocês pudessem estar conosco. E também vou formalizar aqui mais uma vez um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Então, a ABRE, que é a Associação Brasileira de Embalagem, a Deson, a Euromonitor, a Google, a IQVIA, o Instituto Locomotiva, a Mintel, Nielsen, Qualibest, Segmenta e a Perception. Além disso, é o nosso parceiro de mídia, que é a Cosmetic Innovation. Convido todo mundo para que possam estar conosco na live de amanhã. Tem uma programação também super caprichada, onde a gente vai ter as apresentações sobre beleza e cuidados pessoais após a pandemia, o que esperar desse momento futuro, com a Euromonitor. Em seguida, a Segmenta vai trazer para a gente como a pandemia tem acelerado algumas tendências de reconexão do consumidor. E a gente fecha o dia numa mesa redonda falando dos desafios das embalagens no setor de HPPC em tempos de pandemia, com as participações da ABRE, da Unilever e da Witton. Então, muito obrigada, uma boa tarde a todos, e fiquem, então, com um vídeo da BIPEC que mostra um pouco de como foi o poder mobilizador do setor para apoiar a sociedade, principalmente as comunidades em estado de vulnerabilidade, nesse momento tão desafiador de mundo. Obrigada e até amanhã. Não será nada fácil contar essa história no futuro. Um vírus, uma pandemia global que fechou escolas, indústrias, aeroportos e fronteiras. Percebemos o quanto as pessoas mais vulneráveis estão fragilizadas e o quanto é possível fazer mais. Ser mais empático, ser mais sensível, ser mais solidário, focar no que é essencial. Essa história ainda está sendo escrita e cada um de nós tem papel central neste roteiro e estamos todos conectados. A gravidade do momento nos colocou em ação, mostrou nosso poder de mobilização e ativou nossa natureza de cuidar.
Aquela força que ativa o sentido de sobrevivência, a propagação de pulsões criativas e produtoras do que é vital. Nosso negócio é cuidar. Em meio a tantas incertezas, desde que este novo normal foi ejetado pela pandemia, nos unimos para ajudar quem mais precisa. Sabemos da essencialidade da nossa indústria, cuidamos de vidas e também ajudamos a movimentar a economia. Estamos no cotidiano do brasileiro. Não poderíamos escolher o lugar da inércia neste momento. Seguimos buscando saídas, convocando forças e parceiros para que o ponto final dessa história chegue logo. Nosso negócio é cuidar, com foco no que é essencial.